é sobre educação escolar indígena, uma análise bakhtiniana da legislação sobre o ensino de português. O Urbano já conseguiu colocar, e aí você pode ficar à vontade, Márcia. Tá joia. Boa tarde, novamente. Então, a proposta, né, nesse trabalho foi trazer uma discussão com base na legislação que rege a educação escolar indígena, especificamente na questão do ensino do português. Pode avançar, professor. Para iniciar, eu trouxe uma pequena contextualização, né, que a educação escolar indígena é uma modalidade educacional inclusa na educação básica, dotada de uma realidade singular que abrange as escolas localizadas em terras indígenas, as quais preservam características específicas de cada povo, né? Então, ela é uma modalidade educacional diferenciada que tem questões próprias, né, da cultura indígena. As escolas indígenas têm como eixo norteador para o trabalho pedagógico a adoção de práticas educacionais que contemplem as especificidades étnicas de cada povo e respeitem os princípios legais e normativos. Pode passar, professor. Eu trouxe alguns dados, né, sobre a população indígena, em torno de 274 línguas indígenas. Onde eu realizei minha pesquisa foi numa aldeia indígena Pataxó, né, que nós temos em torno de 44 aldeias em alguns municípios, e é uma aldeia que tem em torno de 5 mil habitantes, composta por em torno de 927 famílias. Pode avançar, professor. Essa é a imagem, né, da escola onde eu realizei a pesquisa, a fachada. Bom, o objetivo aqui é apresentar, discutir e analisar aspectos das relações dialógicas e responsividade existentes na legislação que rege a educação escolar indígena brasileira, pautada nas questões específicas, né, dos povos indígenas, né? Essa análise, ela pode contribuir para refletir, né, para nós refletirmos e compreendermos os processos de constituição dos enunciados presentes nos discursos dos documentos que regem, né, a educação escolar indígena, levando em consideração que o objetivo dessa legislação é garantir e reafirmar a educação escolar indígena. Essa análise, de início, nós utilizamos a Constituição Federal, a LDB, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Escolar Indígena, que é conhecido como RCNEI, as Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas e a Resolução 0512, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, que é chamado de DCNEI. Nós temos outros documentos, mas ficaria extenso, né, para abordar todos eles. Então, a nossa análise ela foi feita a partir dos pressupostos bakhtinianos, como língua, interação discursiva, gêneros do discurso, relações dialógicas, endereçamento e responsividade. Pode passar, professor. A língua entendida nesse trabalho, né, pela perspectiva bakhtiniana, ela é entendida como uma interação discursiva que nos leva a refletir sobre os diversos campos da atividade humana, que estão ligados ao uso da linguagem na condição de produto da atividade humana. Ela é também uma prática social e cultural, né? Logo, toda a relação do homem com o objeto exterior constitui-se na linguagem, e pela linguagem também o sujeito é constituído. Então, o processo de interação discursiva entre os interlocutores só é possível porque eles se comunicam sempre por meio dos gêneros discursivos, direcionados especificamente para cada uma das esferas de comunicação. Cada enunciado particular é individual e cada campo da utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, conforme nos fala Bakhtin. Esses gêneros, né, eles vão variar de acordo com a circunstância comunicativa, a posição social e o relacionamento entre os sujeitos do discurso, né? Isso vai envolver a questão ideológica, né, vai envolver o meio social onde o indivíduo está inserido, né? E aí nós temos os gêneros primários e secundários, né? Os primários são aqueles gêneros que estão ligados às esferas sociais da vida cotidiana,
esfera familiar, aí nós temos alguns exemplos, e os secundários que nascem das condições de convívio cultural que requer, né, a elaboração de textos, né, de gêneros discursivos mais organizados e bem mais elaborados, né, exemplo na esfera escolar, na esfera religiosa, na esfera artística, jornalística e esfera jurídica, a exemplo de leis, decretos e resoluções, que é o foco da nossa análise, né. Permeando, né, o campo da linguagem, Bakhtin ele trabalha muito com a questão do aspecto dialógico da linguagem, né, que está presente na comunicação discursiva. Exemplo, um discurso verbal impresso, presente em resenhas, trabalhos críticos, textos e outros que exercem algum tipo de influência decisiva na produção de trabalhos posteriores, né, já que o enunciado ele não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes da comunicação discursiva, né? Então, para Bakhtin, um discurso ele sempre vai estar remetendo, né, a outros discursos anteriores, como também ele vai servir para discursos posteriores, né, que vão sendo construídos, né, na medida em que ocorre a interação entre os sujeitos. Cavalcante Filho pontua que, ao pensar no diálogo estabelecido entre os enunciados, mediante confronto, eles entram numa espécie de relação semântica, o que compreende as relações dialógicas, né? Então, essa construção desses enunciados, elas vão estar sempre remontando a outros discursos, né? E aí, nós temos outros conceitos, como endereçamento, responsividade, né? Que o endereçamento refere-se à atitude do locutor em relação ao interlocutor, né, ponto-chave para compreendermos a necessidade de eloquência do enunciado, para então escolhermos os gêneros discursivos, as técnicas e os meios linguísticos para a elaboração dos enunciados. A responsividade, considerando que as leis normativas e documentos existentes sempre estão orientando quanto respondendo a outros discursos, documentos, gerando no fio dialógico uma forma de compreensão ativa e responsiva. Então, quando a gente, ao analisarmos os enunciados, observamos que o discurso verbal impresso participa de uma espécie de discussão ideológica em grande escala, responde, refuta ou confirma algo, antecipa as respostas e críticas possíveis, busca apoio e daí por diante, conforme Voloshinov. Aí nós trazemos um comparativo, né? A Constituição Federal, no artigo 210, ela vai assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, né? No inciso 2º, ela vai dizer que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa. E lá no finalzinho, ele diz, né, esse mesmo artigo, que é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Fazendo um comparativo com a Constituição, mesmo a Constituição no artigo 231, também está dito, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, né? Aí nós observamos que na forma como se dispõe o gênero discursivo voltado para a questão jurídica, de certa forma não mostra uma responsabilização imediata das autoridades, né? Porque não vem dizendo como é que isso vai ser feito. E aí também nos leva a perceber que requer uma normatização posterior, né, à promulgação da lei, e a língua indígena fica visível que ela aparece em segundo plano. Pode passar, professor. Bom, na sequência, nós temos a LDB, no artigo 79, ela já vem trazendo que a União, né, o governo, ele tem que dar o apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa, com o objetivo de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna na escola, né? Que no caso seria a língua indígena.
desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades indígenas, né? Então, o artigo 79, ele já amplia um pouco mais aquilo que está na Constituição Federal, naqueles 2 artigos que eu fiz a leitura anteriormente. Por quê? Porque já vai dizer, né, o tipo de apoio que tem que ser dado, né, para que seja desenvolvida a educação nos moldes da educação indígena, né? E aí, abaixo, a gente faz um comparativo com o RCNEI, que é um outro documento, né, onde está dito que o documento foi escrito na expectativa de que possa contribuir para diminuir a distância entre o discurso legal e as ações efetivamente postas em práticas na sala de aulas das escolas indígenas, né? O RCNEI, ele já vai estabelecer um diálogo com o professor, com o docente, de uma forma muito mais direta, porque a linguagem que vem nele já é uma linguagem mais simples e vai também orientar. O artigo 78 da LDB, ele também destaca, né, que tem que ter o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta da educação escolar bilíngue e intercultural, que deve proporcionar, né, aos indígenas e às comunidades a recuperação de suas memórias, histórias, a reafirmação de suas identidades étnicas, valorização das línguas e da ciência. Aí, isso dialoga com o RCNEI, porque lá no RCNEI vai ser dito, no caso das escolas indígenas, para que seja garantida uma educação diferenciada, não é o suficiente que os conteúdos sejam ensinados através do uso das línguas maternas. É necessário incluir conteúdos curriculares propriamente indígenas e acolher os modos próprios de transmissão do saber indígena, né? E aí também destaca que a comunidade indígena deve fazer parte dessa construção desse currículo, né? Então, no RCNEI, a gente já vê ele complementa, né? Ele vem complementando aquilo que está posto na LDB e na Constituição Federal. A LDB, no artigo 32, ela vai novamente reforçar, né, aquilo que já está posto na Constituição Federal, que diz respeito ao ensino regular, né, ser ministrado em língua portuguesa, reforçando, né, que tem que assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas e os processos próprios de aprendizagem. Aí, no RCNEI, a gente tem o reforço sobre essa questão, o porquê é importante, né, a língua portuguesa na comunidade indígena. A língua portuguesa na escola é um dos meios que as sociedades indígenas dispõem para interpretar e compreender as bases legais que orientam a vida do país. Todos os documentos que regulam a vida da sociedade brasileira são escritos em português. Os alunos indígenas são cidadãos brasileiros e, como tais, têm o direito de conhecer esses documentos para poderem intervir sempre que necessitarem em qualquer esfera da vida social e política do país, né? Então, aprender a língua portuguesa, né, que é a de predominância no nosso país, é uma necessidade que é colocada dentro do RCNEI, né? É uma necessidade que está posta lá, né? Porém, eles também destacam a questão da inclusão da língua indígena no currículo escolar, que tem a função de atribuir o status de língua plena e colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um direito previsto pela Constituição, né? Então, aqui estabelece uma relação dialógica muito grande com a questão daquilo que está colocado tanto na Constituição como na LDB, né? Quanto tempo eu tenho ainda, professor? A resolução... Oi. É porque, na verdade, acho que você não viu as sinalizações. Você consegue fechar em uns 2 minutos? Eu acho que eu só tenho mais um slide.
Ah, então ótimo. É porque, na verdade, o tempo a gente foi sinalizando, mas acho que você não estava podendo Porque eu não acompanhar. tô, eu não consegui usar o celular e Isso, tá, tranquilo. Pode tudo bem. finalizar a sua fala. Tá. A resolução 3, ela veio regulamentar e dizer como é que deveria funcionar as escolas indígenas no país, a questão de criação mesmo da categoria escola indígena, né? E o DCNEI, ele veio dizer a questão ligada ao currículo, que tem que entrar as questões de identidade, sociais, culturais dos estudantes, né? As diretrizes, a primeira, que é a resolução, ela orienta sobre os mecanismos de implementação da educação escolar indígena, e o DCNEI ele vai orientar em relação à igualdade social, diferença, especificidade, bilinguismo e interculturalidade postas no currículo escolar indígena. Pode avançar, professor. Acho que esse aí já é o último. Algumas considerações. As relações de sentido empreendidas nos enunciados analisados abrangem esferas ideológicas e interlocutores distintos, jurídica, administrativa, educacional e escolar. Locutores e interlocutores com graus de autoridade e legitimidade distintos. Os enunciados materializados nos discursos analisados agem dependente e responsivamente em relação aos outros, cuja intencionalidade, segundo seu projeto de dizer, é fomentar a garantia de uma educação específica, preservando as especificidades étnicas. No mais, agora, só as referências. Algumas referências que foram utilizadas. Trata-se de um estudo que figura, né, num plano político-social muito relevante, tem muito a ver com a região, enfim, né, não apenas com a região, mas com a questão mesmo da nossa identidade cultural, histórica, e é bastante rico, muito bom, muito interessante. O tempo foi corrido, não foi, Márcia? Mas, pessoal, a gente vai abrir agora, então, para o debate. Quem tiver alguma questão sobre qualquer uma das comunicações do professor Urbano, do professor Homero, do professor Rodrigo e da professora Márcia, podem abrir o microfone, colocar, ou podem colocar no chat qualquer comentário. Vemos aqui muitos elogios aos trabalhos da tarde, não é? Elogios ao trabalho do Urbano, do Homero, Rodrigo, contribuições que vão se entrelaçando e que vão fazendo a gente querer. A gente fica a tarde toda querendo aprender coisas diferentes, a gente vendo, né, o leque de coisas que estão aqui sendo elencadas. E aí, pessoal, o que é que vocês têm para colocar? A lista foi colocada aí, gente, no chat, tá? Maria Clara está aqui dizendo que gostou muito. O Urbano está aqui parabenizando o trabalho da Márcia. Mais parabéns. Temos similares, né, ao trabalho do Rodrigo aqui. Que bacana, o entrelace da filosofia com a literatura. Muito bom. É interessante quando eu estou dando aula e os meninos que participam dos trabalhos com o Rodrigo já têm muitas referências sobre os autores. Isso é muito legal, um fluxo muito interessante. A gente tem até que fazer um trabalho juntos. Deixa-me ver aqui. Muito bacana, Rodrigo, aprendendo sempre contigo, Homero falando. Excelente, Rodrigo. Saudade de suas aulas, Antônio Bonfim aqui. Saudoso. Outros parabéns aqui, Dayana, de um outro convidado, Benjamin. Muitos parabéns. Eu falando aqui que tem uma queda pelo Augusto dos Anjos. Vamos lá. E aí, gente, questões, dúvidas, contribuições? Aqui no chat tem mais pessoas parabenizando, elogiando. Sim, Urbano, uma tarde riquíssima, muito bom. Muito bom. Seminário é bom justamente por isso, né? Porque cada um traz um pouquinho e a gente vai ficando com um gosto aguçado para várias coisas. Gente, pelo que eu estou vendo aqui em nosso chat, não tem não tem nenhuma pergunta. Então, eu gostaria, então, de, em nome do grupo, agradecer a presença de todos,
todas. Dizer que para nós é riquíssimo não apenas expor o que a gente tem pesquisado, tem estudado, tem se interessado, mas expor para esse público, que é o público com o qual nós trabalhamos, é o público de algum modo que a gente está sempre pensando, né, enquanto trabalha, enquanto estuda. E se o Urbano quiser fazer alguma fala de fechamento, já se despediu aqui, já vi, Urbano, nos vemos amanhã. Muito bem. Então, gente, eu fecho justamente com essa fala de Urbano. Nos vemos amanhã e obrigada por hoje, viu? Foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, recebendo também tanto. Um abraço. Valeu, gente. Um Tchau. abraço. Agora a gente não cai em provocação até o dia 2 e vê o debate. Vamos que vamos. É hoje, né? É hoje. Hoje vai. Eu acho que hoje vai o nível vai ser, viu? Hoje não cai em Eu acho que o provocação e vamos nível pro dia hoje 2. vai. Eu acho